Aurora. Não é um personagem. Não é uma história bonita inventada para parecer forte. Aurora sou eu. Uma mulher real. Machucada. Marcada. Mas ainda aqui. Depois de compartilhar o nascimento da Aurora, senti que precisava continuar, porque algumas histórias não cabem em um único vídeo, e alguns silêncios pedem mais palavras. Este ano foi um dos mais difíceis da minha vida, um ano que me atravessou por dentro. Pessoas queridas partiram, amizades reais, presenças importantes, que deixaram um vazio silencioso. Lutos que a gente carrega por dentro, porque o mundo não para, quando a dor chega. No trabalho, vivi uma injustiça profunda. Não foi apenas a perda de um emprego, foi a sensação de ser derrubada, sem motivo real, de ter a própria história questionada, de perder o chão, de forma abrupta. E quando isso acontece, não é só o trabalho que se perde, a gente perde a confiança, o senso de pertencimento, a segurança. Depois disso, algumas pessoas se afastaram. E talvez uma das dores mais difíceis tenha sido perceber que nem todo vínculo resiste quando a gente cai. Nem toda proximidade é leal, nem todo afeto permanece quando deixa de ser conveniente. Nada dói mais do que ser ferida por quem conhecia a sua história. Ao mesmo tempo, a vida me colocou diante da fragilidade humana, de uma forma muito dura. Vi de perto histórias que marcaram profundamente, pessoas enfrentando doenças graves, outras vivendo colapsos emocionais, quando a mente simplesmente não aguenta mais. Situações que nos fazem parar, respirar fundo e refletir sobre o tempo, sobre a saúde, sobre o corpo, sobre a mente, sobre o quanto a vida pode mudar de um dia para o outro. Histórias que não são minhas, mas que me atravessaram, porque quando a dor chega perto, ela nos alcança também. Mas, mesmo assim, algo em mim permaneceu. E não foi só por mim. Vi mulheres se reerguendo sozinhas, sem rede, sem aplauso, tentando encontrar o seu lugar no mundo. Mulheres que perderam muito, que atravessaram lutos profundos, e ainda assim seguem tentando. Ver essas mulheres continuar me sustentou. Porque quando a gente vê alguém seguir, mesmo em pedaços, a gente aprende. Aprende que cair não é o fim, que tentar já é coragem, que continuar, mesmo sozinha, é um ato imenso de força. Isso também me ajudou a não cair. Porque às vezes, a gente não precisa de respostas, não precisa entender tudo, só precisa de tempo, de um dia a mais, de um fôlego a mais. Às vezes, o que sustenta não é a certeza, é alguém que fica, é uma história que continua, é perceber que outras mulheres, mesmo machucadas, também seguem. E isso, de algum jeito, segura a gente de pé. Houve momentos em que eu me senti no fundo do poço, sem chão, sem respostas, sem saber por onde começar. Momentos em que tudo que parecia sólido simplesmente ruiu. Passei por perdas financeiras, por insegurança, por medo real do futuro. E isso dói. Dói admitir, dói aceitar, dói seguir sem garantias. Tem dias em que o medo é grande, em que o futuro parece pesado demais, e a gente se sente pequena demais. Mas, mesmo assim, algo em mim permaneceu. Não foi força,
Não foi positividade. Foi sobrevivência. Eu comecei um processo profundo de autoconhecimento. Não porque eu quis ser forte, mas porque eu precisava sobreviver. Porque quando tudo cai, não é sobre não cair, é sobre como a gente se levanta, mesmo devagar, mesmo sem saber tudo ainda. Estou em transição de carreira, aprendendo a viver um dia de cada vez, aprendendo a não ter todas as respostas, aprendendo a confiar de novo. Hoje, posso cuidar da minha filha de perto. E isso, por si só, já muda tudo. Ela me ensina diariamente sobre presença, sobre amor simples, sobre continuar, mesmo quando a gente está cansada. E aprender, dia após dia, quem eu sou, sem as máscaras que o mundo exige, sem a necessidade de provar nada. E, no meio de tanta dor, a vida também me lembrou que ela não é feita só de perdas. Porque, mesmo no caos, houve alegrias. Pequenas, silenciosas, mas reais. Tive alguns reconhecimentos, algumas vitórias que talvez só eu veja, e tudo bem. Às vezes, a maior vitória é continuar tentando. E só o fato de estar viva, sim, isso já é uma vitória. Algumas pessoas encontram força na fé, outras encontram força em pequenas coisas, em alguém que depende delas, em um motivo para levantar da cama. Não existe um único jeito de atravessar a dor. Mas seguir, de algum jeito, já é coragem. Eu aprendi que o fundo do poço nem sempre é o fim. Às vezes, é só o lugar onde a gente para, pela primeira vez, para se escutar, onde a vida obriga a desacelerar, a rever, a soltar o que não é mais possível carregar. E mesmo ali, no escuro, alguma coisa ainda respira. A gente acha que tem controle, até perceber que não tem. A gente acha que aguenta tudo, até perceber que não aguenta sozinha. E talvez o maior aprendizado desse período tenha sido esse. Não precisar ser forte o tempo todo, não precisar dar conta de tudo, não precisar fingir que está tudo bem. E é por isso que eu estou aqui. Não para ensinar, não para salvar ninguém, mas para estar junto. A voz que você escuta talvez não seja a minha, mas o que eu compartilho é real. Se você também está machucada, cansada, tentando continuar, fica. Aqui é um lugar seguro para respirar, um passo de cada vez. A aurora não nasce depois da noite.